tema que me proponho hoje tratar foi-me sugerido pelo professor Manuel Carrageta, que é o diretor das jornadas que têm lugar em Sesimbra, desta vez as 38ª Jornadas de Cardiologia, Hipertensão e Diabetes. Foi um tema que me suscitou muita curiosidade, mas também alguma dificuldade, porque é algo que eu não domino totalmente, sobretudo na área da cardiologia. Trata-se, conforme irão ver, sobre o efeito, ou digamos, as indicações que a meditação mindfulness, um programa, possa ter naquilo que se chama o risco cardiovascular. Vou então partilhar a minha tela para vos fazer, digamos, esta minha pequena palestra. Na verdade, o tema é este. Um programa de consciência, atenção plena, mindfulness, como agora se diz, tem lugar na redução do risco cardiovascular. Alguns dos slides que eu usei foram cedidos gentilmente por Marcelo de Marzo, da Unifesp de São Paulo, do Brasil. Então, o que são fatores de risco cardiovascular? São condições, como aqui se diz, que contribuem para o aparecimento de doenças das artérias coronárias, conduzindo a patologias como, por exemplo, a hipertensão arterial, angina de peito ou infarto agudo do miocárdio. Portanto, assim é fundamental que nós tentemos evitar ou eliminar mesmo estes fatores de risco. O que é que se sabe em Portugal sobre fatores de risco? É terrível aquilo que o Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, em 2021, chegou à conclusão que pessoas entre os 18 e os 79, a maioria da população nacional, cerca de mais de metade das pessoas têm dois ou mais fatores de risco cardiovascular. Então, depois, aquilo que se associa, quais são esses? A obesidade, a hipertensão arterial, 1/4% são fumadores e 30% têm colesterol muito elevado. E, claro, a doença do século, praticamente, que é, digamos, silenciosa, a diabetes continua muito alta. Então, quais são os fatores de risco cardiovascular? Já aqueles praticamente que foram numerados naquela listinha do Instituto Ricardo Jorge. A ansiedade exagerada, naturalmente, diabetes, hipertensão arterial, a obesidade, o colesterol. Vejam que eu escrevi em azul ADOC. No fundo, é uma sigla que nos permite, digamos, rapidamente dizer quais são esses que nós temos. ADOC, ansiedade, diabetes, hipertensão, obesidade, colesterol. E juntei mais dois, segundo aquilo que o Instituto Ricardo Jorge nos tinha referido. A taxa social disto tudo, tabagismo e sedentarismo. Tentamos, portanto, evitar estes nas pessoas que nunca tiveram nenhum evento cardiovascular, prevenir, ou em pessoas que tiveram doenças cardiovasculares e querem evitar novos eventos. No fundo, podemos resumir tudo nas 4 magníficas medidas gerais. Diminuir a ansiedade e stress, portanto, aumentar o tempo de lazer, pausas regulares no trabalho, meditação a azul, que é isso que vamos tratar, talvez como daquelas que possa, de certo modo, digamos, englobar tudo o que está para cima em diminuir a ansiedade e stress. O sono noturno, seja 8 horas mínimo. A alimentação é hoje uma medida que nós podemos tomar como alimentação terapêutica, que seja pobre em gorduras saturadas, redução de sal e açúcares. O exercício físico regular, eu até escrevi aqui assim, seria apenas 15 minutos por dia, 10 já chegam, imaginem, como andar como se fôssemos a fugir da chuva. Então, isto tem a ver com uma perspectiva daquilo que será um dia normal do ocidental, por isso estas doenças todas, ou estes hábitos, são associados ao que seria um dia normal. Andamos a correr para realizar qualquer atividade sem estar atento ao que se faz. Deglutimos rapidamente a comida enquanto se vê TV ou usa o telemóvel. Uma incapacidade para perceber sentimentos, enfim, etc. O mal-estar que experimentamos em cada dia. Falamos sozinho, continuadamente, ou com o passado ou com o futuro, e não estamos no momento presente. Julgamos tudo aquilo que ocorre na nossa experiência. Um é bom, é mau, agradável, desagradável, e, de certo modo, então aí o que é que vai suceder? Vamos tirar a nossa experiência que estamos a ter naquele dia, que é a experiência em si, e acabou-se. Tudo está para o oriental na mente. Era o que o Buda dizia.
tudo está na mente. Então a mente controla praticamente tudo. Para o oriental, viver aqui e agora. O oriental vive no aqui e agora. Portanto, nem o futuro nem o passado nos podem fazer felizes, porque ainda não existem. Vejam este pragmatismo. O importante não é estar onde se quer estar, e sim aceitar estar onde está. Esta palavra da aceitação é, na verdade, aqui assim, a pedra de toque. Não perseguir o futuro, nem fugir do passado. Então, estamos a entrar naquilo que seria o core, fundo da nossa exposição. A mindfulness e budismo. Mindfulness o que é? É uma prática central no budismo e também em várias outras tradições religiosas e espirituais. Na verdade, é mais central ali e é por isso que se associa muito ao budismo, mas outras práticas também, digamos, as têm. Não é necessário ser budista, naturalmente, para praticar mindfulness e obter os seus benefícios. É hoje uma prática laica. Mindfulness é uma capacidade que hoje qualquer ser no mundo pode, digamos, ter. Portanto, Kabat-Zinn já definiu isso e foi o homem que primeiro introduziu isto nos meios científicos. Então, o que é que não é mindfulness? Não é deixar a mente em branco. Não. A mente está ocupada sempre. Isto é non-stop. Não é um relaxamento, apesar desse componente existir. Não, porque continuamos ativos na mente, mas de outro modo, em atenção plena. Não vamos buscar êxtase ou iluminação, nem nos separamos do cotidiano. Vamos estar aqui assim. A pessoa está em paz, mas o cotidiano continua à sua volta. Não é suprimir a dor ou o mal-estar, físico ou emocional, não é? Mas experimentá-los numa nova perspectiva. Aquilo que vem é uma nova perspectiva. Tome consciência disso. Simplesmente. E, claro, quando acabar a meditação, farei algo para terminar isso, seja numa atitude de vida, seja continuar com este tipo de meditação. Então, há vários tipos de intervenção e hoje chamam-se Mindfulness-Based Interventions. Eu vou tratar, sobretudo, destas duas, a que reduz o stress e a cognitiva. Devo dizer que cada vez mais, hoje, este tipo de meditação se tem, digamos, tornado habitual em meios universitários e é com prazer que digo, para além destas aqui sim citadas, Lisboa, desde há 10 anos, que tem, na verdade, um curso livre de meditação para médicos e também a Universidade do Minho. Algo muda, diga-se de passagem. Então, qual é uma definição global de meditação? Eu digo global porque a meditação mindfulness, conforme irão ver, tem algumas diferenças, apesar de ser a mais abrangente. Portanto, é já conhecida desde há mais de 5.000 anos, inclusive o Veda fala já também neste tipo de aspectos. No budismo e no hinduísmo, sem dúvida, como já disse, são aquelas de mais representatividade. No fundo, é uma prática. E as técnicas que usa são várias. As respirações profundas, conforme iremos ver, mantras repetidos, que são palavras ou frases, como palavras, como por exemplo, Aum, ou então Om Mani Padme Hum, podem ser ditas, repetidas até 108 vezes para ter o seu efeito, ou simplesmente pronunciadas mentalmente. As posturas clássicas do yoga, ou então focar a atenção num objeto, numa vela, ou numa pintura que nos agrade, etc. Uma mandala, por exemplo. Mas isto para obter então um tal estado de calma interior, uma clareza mental e emocional e tentar discernir sobre a nossa realidade interior e exterior. Quais são os tipos de meditação? Há vários, conforme já estão aqui a ver, vários tipos de meditação. Esta, a primeira, a chamata, concentra-se na respiração num objeto. A Vipassana enfatiza a respiração e registra os pensamentos que vão aparecendo. A transcendental, enfim, talvez mais anos, vamos dizer, nos meios universitários. Eu lembro de ter aprendido meditação transcendental nos anos 70, quando estive na Suíça, enfim, inspirado no Guru Maharishi Yogi, sobretudo utiliza mantras, conforme falei há pouco. Uma outra, a loving kindness, é interessante, que a pessoa sente sentimentos de amor, simplesmente tenta, digamos, imaginar, criar esses sentimentos para pessoas que estão próximas e depois, no final, emite para o universo. A meditação zazen temos uma postura típica, sentamos num banquinho, mas é sobretudo baseada na respiração
e, portanto, vamos observando aquilo. E esta que queremos tratar é a meditação mindfulness, talvez a mais abrangente, que tem de tudo um pouco das outras, e, sobretudo, aqui estamos com uma atenção plena, conforme iremos ver, e os pensamentos fluem de uma forma. Meditação mindfulness, na definição do próprio Criador e que a retirou do contexto budista espiritual para um pragmatismo do dia a dia, foi Kabat-Zinn. E a definição dele é esta, muito clean, muito limpa. A consciência é o que é? É uma consciência ou estado mental que surge ao prestar atenção de uma forma intencional, com essa intenção, e sobretudo plena, prestando atenção a tudo, à experiência ou fenómeno presente que está naquele momento e sem julgá-lo, criticá-lo ou mesmo reagir a ele. Talvez não seja fácil de início, mas vai-se conseguindo com o treino. Então, qual é a postura? A postura pode ser uma típica do yoga, o que vem aqui assim, por exemplo, neste lótus, pode ser, enfim, com as pernas, enfim, já sobre as coxas, fantástico, mas pode ser só um meio lótus, como diz aqui, ou uma posição burmesa em que um pé fica à frente do outro. Portanto, isto são os graus. Eu, por exemplo, com a minha idade, fico por aqui. E às vezes tenho que pôr um banquinho, portanto, como se faz no zazen, ou uma almofada, ou muitas vezes simplesmente sentado numa cadeira com as mãos apoiadas perto dos joelhos, na posição do faraó, como aqui sim se está a ver direito. Mas também se pode meditar deitado, sem dúvida, ou caminhando, fazendo aquilo que vamos daqui a pouco aprender sobre o mindfulness, até a tomar bem. E ao adormecer seria fantástico, porque já ficamos por ali deitados e facilita a entrada no sono. Escolher um local silencioso, disponibilizar cerca de 20 minutos por dia e em respiração, respirar profundamente pelo nariz, expirar lentamente pela boca e repetir isto 5 a 10 vezes. Isto é o início. A respiração, digamos, posso dizer que é o princípio de qualquer técnica de descontração, de relaxamento. Então, vamos para o momento presente e deixamos vir pensamentos. Ver o que vem, aceitá-los, deixar ir. Os sentimentos, estou-me a sentir bem, estou-me a sentir mal, eu não gostei daquilo que eu vi, daquilo que disse. Não, deixar ir. As sensações, uma comichão que eu tenho, enfim, uma impressão que tenho na garganta, a boca seca, sei lá, apetece-me uma certa comichão numa parte do corpo, uma dor na posição, deixar ir. Se não conseguimos deixar ir, ou distraímos com os pensamentos sobre o passado ou o futuro, voltamos sempre à respiração. E voltamos de novo à respiração com 3, 4, 5 ou 6 respirações profundas. Qual é um programa que existe mindfulness? Clássico, que é este que eu estive a dizer, é o de casa, à volta de 20 minutos, conforme eu já defini. Mas existem programas de 8 semanas, que é o habitual quando se tenta ter algum resultado, conforme iremos ver, à volta de 2 horas e meia por semana. Por semana. Portanto, se somarmos tudo, vai dar à volta disso, mais ou menos, consoante o tempo, e depois um dia, nessa semana, para fazer apenas uma prática em silêncio, completamente silêncio, e pode ser em grupo. Estar aberto, isso é importante, para essa realidade interior que vem e exterior naquele momento presente. Simplesmente saber, ok, eu vou fazer isto, vou entregar-me a este tempo, posso mesmo pôr até um relógiozinho que me vai despertar e não acabo enquanto não despertar. Kabat-Zinn, como disse, foi, digamos, a pessoa que propôs isto para, digamos, os meios mais laicos de utilidade prática no dia a dia, já em 1982. E as quantidades de aplicações, conforme podem ler aqui, são fantásticas. Redução do stress, atividade imunológica, redução do burnout, sobre o bem-estar, sintomas de depressão, ansiedade, até para a dor crónica da fibromialgia, melhora o humor e sintomas de stress com doentes com neoplasias, reduz o consumo de álcool e a prevenção de recaídas em dependentes após tratamento. Tem aqui duas referências e este livro encontra-se à venda em Portugal, onde tudo isto está explicado e quais, digamos, as investigações que suportam estas indicações. Até mesmo para profissionais de saúde, vale a pena ter esta referência aqui assim. Melhora o bem-estar, prática clínica reflexiva no dia a dia,
melhores resultados clínicos, redução de sintomas de burnout, aumento até da empatia entre profissional e paciente. E claro, vamos entrando agora cada vez mais naquilo que é o tema da nossa conferência e temos aqui a toda poderosa American Heart Association que nos diz o que é que existe de evidências científicas e publicou os resultados de uma grande revisão sobre mindfulness e a utilização no risco cardiovascular. Ora bem, ficaram surpreendidos curiosamente com a mortalidade com a meditação numa prevenção primária. Mas, claro, muito críticos, como sempre, os americanos nestes aspectos, e sobretudo ligado à cardiologia, exigem confirmação com estudos maiores. Nos eventos cardiovasculares recorrentes, não há, não diria, um benefício definitivo. Estudos observacionais dizem que os efeitos duradouros na fisiologia e anatomia do cérebro têm consequências benéficas no risco cardiovascular, naturalmente, diminuindo, portanto, a ansiedade, o stress, etc. E muitos sugerem um benefício nos desfechos psicológicos e psicossociais e, sobretudo, verifica-se um efeito sobre a pressão arterial sistólica, mas na distólica variou em vários estudos. Continuando ainda com este relatório de 2017 da American Heart Association, dizem que, portanto, os estudos de meditação sugerem, e põem a palavra possível, benefício do risco cardiovascular. E dizem ainda que a meditação deveria ser considerada como um complemento da redução do risco cardiovascular para aqueles que estão interessados. No entanto, outros autores, logo no mesmo número, fazendo uma crítica sobre este statement, dizem: está bem, contudo, precisamos dar uma resposta a várias questões dos nossos pacientes hoje. E algumas vezes os dados são imperfeitos, outras vezes têm apenas uma evidência parcial. Daí que, como dizem aqui acima, para aqueles interessados, porque não têm risco e, portanto, podem fazê-lo. Há alguns benefícios, conforme a própria Associação Americana de Cardiologia estabeleceu. E depois há vários estudos. Por exemplo, este aqui, no Instituto de Saúde de São Paulo, pergunta qual a eficácia e segurança do uso complementar da meditação, mindfulness, para as doenças cardiovasculares, sobretudo na população idosa. Fizeram 10 revisões sistemáticas. E o que é que chegou à conclusão? Sobre este efeito das doenças da meditação mindfulness nas doenças cardiovasculares na população adulta e idosa. Vou resumindo assim por pontos. Há uma redução significativa das pressões arteriais sistólica e diastólica, sobretudo nos idosos. Portanto, vale a pena para os idosos. Há uma melhoria na saúde mental, como a ansiedade, a depressão, a angústia e stress. Pequenos efeitos da meditação na frequência cardíaca em repouso. É natural, quando se respira fundo, várias vezes, a nossa frequência cardíaca baixa. Isto é um reflexo natural. Benefício estatisticamente significativo para a qualidade de vida física e mental. Isto é de realçar. Há um benefício estatisticamente significativo para a qualidade de vida física e mental. Curiosamente, também retomo um pouco aquilo que já se tinha falado há pouco na American Heart Association, a taxa de sobrevida foi maior no grupo da meditação. E durante o período de acompanhamento, durante 6 meses, as pessoas foram, digamos, observando o que se passava neste treino de meditação e as hospitalizações foram mais curtas e menos frequentes. E, curioso e importante, é que não foram relatados eventos diversos relacionados com esta prática. Uma tese de mestrado de 2020, portanto, de Porto Alegre, tem estes resultados também. É uma tese de mestrado que faz uma revisão. Efeitos positivos na pressão arterial sistólica, mas não na diastólica. Melhorias individuais em scores da qualidade de vida, ansiedade e depressão, o que também já tínhamos visto antes. No geral, também, continua a ser crítico, as teses universitárias e destas instituições têm sempre algum aspecto crítico. Claro, a qualidade metodológica dos estudos foi considerada baixa. No entanto, aquelas conclusões foram tiradas pela maioria dos estudos que foram feitos. Ou uma outra tese, esta é a mesma tese de doutoramento, portanto, que já exige investigação, com alunos universitários, portanto, pessoas jovens. Foram divididos em 3 grupos, um de controle, um de exercício, que fazia, digamos, treino normal de ginástica, e um outro de meditação.
durante 8 semanas. Foi calculado o risco cardiovascular e, na abordagem desse risco, conclui-se que o exercício físico foi mais eficiente para baixá-lo na população observada, que são jovens, portanto, alunos universitários, do que a prática de yoga, o que é natural. Pessoas mais jovens, na verdade, não estão tão interessadas neste tipo de atividade e, sobretudo, para eles, esta atividade, na verdade, montou um cálculo. Vejam que é um P para 0,06. Não é estatisticamente significativo, mas mostra uma tendência. No entanto, se considerarmos já a amostra total, aqueles que foram submetidos ao treino físico e ao treino da meditação, há, na verdade, uma queda geral do risco cardiovascular. Um outro estudo de 2020, uma outra revisão sistemática, e desta vez 16 estudos, no total tinham 1.476 adultos, compara e dizem que, na verdade, os melhores resultados psicológicos de stress percebido em relação aos controles. Quer dizer, quem praticou, na verdade, tem melhores resultados psicológicos. E também, de novo, realçam este aspecto. Melhorou a pressão arterial sistólica. Mais recentemente, em 2021, este Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia, pelo Acute Cardiovascular Care, faz um estudo com 56 pessoas que sofreram um ataque cardíaco. Foram seguidos durante 8 semanas. Tinham 15 minutos de técnica, depois 15 minutos de prática. Todos os dias se mandava uma mensagem por WhatsApp para dizermos que não se esqueçam de repetir isso, tal, e mandava-se todos os dias este lembrete para eles. O que é que se passou? Apenas na quarta semana foi necessário, na verdade, esperar 4 semanas para apresentar menos medo do movimento. Aqueles que foram submetidos a isso, depois do infarto, tiveram menos receio de se mexer, de andar, até talvez tentar subir uma escada, de ter atividade de tipo sexual. Um benefício que depois se manteve, curiosamente, entre 8 e 12 semanas. Portanto, chegaram à conclusão que, para estes indivíduos que tiveram um infarto de miocárdio e praticaram meditação mindfulness, ao fim de 8 semanas ainda se mantinha a qualidade de vida e que reduziu o medo de práticas corporais em pessoas que tiveram um infarto. Em conclusão, poderíamos dizer, portanto, que é necessário que haja mais estudos controlados, com amostras maiores, os grupos controles têm de ter um elemento ativo, não é simplesmente não fazer nada, é ter comparação entre meditação transcendental ou outra, ou mindfulness, como estamos aqui a tratar, e um outro tipo de atividade, qualquer que ela seja, pode ser física ou não. Controlar se estão a aderir à prática, portanto temos de ter a certeza que estão mesmo a praticar e ver quantas sessões ou quanto tempo seria necessário para ter alguma resposta. Sabe-se também que a interrupção da prática faz diminuir o efeito com o tempo. Aquele efeito residual vai diminuindo, apagando-se com o tempo. E, sobretudo, é de realçar que não houve efeitos não esperados ou adversos. Assim, um programa de meditação mindfulness, em 8 semanas, melhora a qualidade de vida, reduz o medo de práticas corporais em pessoas que tiveram infarto, obtém melhores resultados psicológicos, ansiedade, estresse e stress percebido em relação aos controles e melhorou significativamente a pressão arterial sistólica e, por vezes, a diastólica. Assim, com estas conclusões, deixe-nos dizer e apetece-nos deixar-vos com aquilo que seria, digamos, algo que é aquilo que eu poderia dizer. Temos que viver a vida num equilíbrio instável e é com isso que eu iria acabar o meu slide que tenho para mostrar. Seria esta mensagem que traduzo neste slide, mostrando no fundo que é possível viver num equilíbrio instável. Espero que ter-vos trazido algo que valha a pena para a vossa vida do dia a dia e que vos leve a estudar um pouco mais sobre o que são estes aspectos da meditação mindfulness. Obrigado.